pessoal chegava aqui e dizia, que aqui não dá uva e coisa e tal. E eu disse assim, eu vou fazer os melhores vinhos do mundo aqui, né? Eu acho que falta um pouco as pessoas tirarem o preconceito do vinho brasileiro, do vinho tranquilo, que foi o que aconteceu com o espumante, e trazer um outro olhar, experimentar. Isso aí foi muita dedicação, muito amor, muito trabalho para nós chegar no que nós estamos hoje, né? Um pouco da história aqui do Rio Grande do Sul, porque aqui nas missões também começou o Rio Grande do Sul e aqui foi feito o primeiro vinho pelos padres jesuítas. Agora no ano de 26 vai fazer 400 anos dessa história. Do padre Roque Gonzalez, que fez o primeiro vinho, né? Muitas das pessoas conhecem a história que aqui foi feito o primeiro vinho brasileiro aqui na região, mas poucas pessoas sabem, né, ainda que é uma região produtora de vinhos. Quem veio da Itália em 1876 foi o Luigi Fin, meu bisavô, e o tataravô, né, que é Giovanni Fin. E daí o meu bisavô tinha na época 3 anos, né? Veio ali para Campo dos Bugres, que hoje é o município de Caxias do Sul. Casou com uma italiana lá, a Dona Carolina, né? E teve 8 filhos. Entre esses, o mais velho era o Patrício Fin, que é meu avô. O vovô, o Patrício, quando ele tinha 20 anos, o governo do estado da época, em 1918, convidou esses italianos lá da Serra que se quisesse ocupar um pouco do estado, principalmente essa grande região das Missões, o Alto Uruguai, que a gente diz próximo da Argentina, próximo do Paraguai, por medo de invasões da época, né? Daí meu avô veio aqui a 3 de Maio. 3 de Maio é um município que fica a 100 quilômetros daqui. Ele montou a primeira cantina, né? Coisa italiana, moinho, vinho, alambique. Então, de repente, eu me apeguei a isso, com o vô, sempre ajudando ele mesmo, criança, né? Eu sou de origem alemã também, então os avós sempre trabalharam com muito assim, com farinha, eles tinham casa de comércio, eles tinham restaurantes, então já vem assim no sangue nosso de ser empreendedores e negociantes. Quando eu saí lá de 13 de Maio, eu vim aqui a Santo Ângelo estudar, trabalhei em meio de comunicação, fui para o Banco do Estado também, o Banrisul aqui, mas sempre com a ideia de um dia voltar para o vinho. Isso estava no meu sonho, né? Daí eu deixei o estado, de trabalhar estado e município, e comecei daí a ajudar ele, a nós, montar essa vinícola. Foi com bastante trabalho, bastante dedicação. Quando você tem um negócio, você tem que trabalhar o dobro para te montar o teu negócio. E você tem que fazer com que as pessoas também gostem do teu negócio, né? Eu sempre fui uma pessoa futurista, uma pessoa de visão. Eu queria aliar a história das missões com o vinho. Então, em 97, eu comprei essa propriedade e comecei o sonho. As primeiras videiras foram plantadas em 98. Cada dia você trabalhava um pouco mais, até nós chegar no que você está. Mas a gente começou pensando o que nós vamos fazer para o turista, o que o turista vai gostar. Comecei plantando 200, 300 pés. Comecei com uvas de mesa, é claro. Uva Bordeaux, uva Isabela, uva aquela francesa antiga, as Niágaras, né? Porque antigamente nós fazíamos só vinho de mesa. E fui vendo que a coisa ia funcionar mesmo. Eu fui atrás da informação, estudei muito, fiz enologia, fiz pós-graduação na área de vitivinicultura. Hoje a gente domina a técnica de tudo aqui, desde a técnica de cuidado com a videira, da poda, da enxertia. Eu ia muito na Embrapa, lá em Bento Gonçalves, e ele disse, não, tu tem que começar a plantar uva fina. Começamos com Cabernet, Merlot, e hoje nós temos uma variedade muito grande, em torno de 18 mil pés, mas estamos plantando mais. Nós plantamos mais Malbec, Gewürztraminer, Viognier, Chardonnay.
O Anchiota foi uma das uvas pioneira também. Eu talvez seja um pioneiro no Rio Grande do Sul, há mais ou menos 28 anos que eu comecei a cultivar. Porque na Itália ela é usada mais para corte, né? Que ela tem muita tintura, então ela serve para acrescentar um pouco de cor nos outros vinhos, né? E daí eu comecei a fazer vinho só dela, né? Vai vir importado da Itália, mais mudas diferenciadas aí. Eu acho que a nossa principal característica, que é uma coisa extremamente positiva aqui, é a questão da incidência solar, né? A região das Missões, ela é muito assim feliz, porque o verão ele não tem tanta chuva quanto em algumas regiões do Brasil, como a Serra Gaúcha, por exemplo, que chega a ter épocas que até atrapalha a questão da colheita deles. Então aqui a gente tem incidência solar, o calor do verão é extremo, o inverno é muito bem definido, a primavera e o outono. Então a gente tem todas as estações muito bem definidas aqui na nossa região. Nós temos aqui um clima muito bom, um clima frio, tanto quanto na serra, talvez uma diferença de 1 grau, mas o que nós temos de mais interessante é o calor. O sol escaldante, que faz com que a uva tenha maturação. E lá, claro, a gente já sabe, se a uva é boa, vai dar vinho bom. No ano 2020, 21, 22, 23, tivemos 4 safras maravilhosas. 18 graus faz vinho bom, mas nós chegamos a colher uvas com 24, 25 graus de doçura. Vinhos leves, vinhos aveludados. Um espetáculo, né? Por ser um solo mais duro, um pouco mais de pedra e tudo mais, você vê que os vinhos tintos daqui, normalmente eles são bem encorpados, com bastante tanino, com bastante sabor. E eu acho que isso a gente consegue retirar o melhor por conta do nosso solo e do nosso clima aqui da região, né? Os antocianos, essa coloração mais escura do vinho é próprio desse solo, né? Tudo está na lavoura, nada se faz se lá na lavoura não tem qualidade, né? Então, o que a gente fez? Trabalhou muito o solo desde o início também. Essa terra, no caso, ela foi mexida a quase 1 metro de profundidade na época, com calcareado, com a adubação certa, plantando forrageiras como nabo, a ervilhaca, que trazem o nitrogênio, porque a uva precisa muito de nitrogênio, né? Para chegar nesse ponto de hoje, né? Eu gosto muito da natureza, do cuidado com a natureza. Aqui a gente faz esses compostos orgânicos hoje, porque nós temos um pouco de gado, um pouco de ovelha, frango, né, que a gente cria aqui, de sustento da propriedade, e a gente faz essas compostagens. Então, basicamente, nós atuamos na adubação hoje dentro de uma linha biodinâmica da Rudolf Stein. Tem surgido outras vinícolas aqui do terroir missioneiro, e eu acho que é um futuro muito promissor. Assim como a campanha era algo distante há 10 anos atrás, a região das Missões, para 10 anos para frente, a gente vai falar, nossa, é algo atual e já está acontecendo. Nós fomos estudando, nós fomos se reciclando. Tanto é que nós somos formados em sommeliers, porque você está aprendendo sempre, não adianta você se achar que é só você sabe fazer o vinho. Você tem que saber degustar vinhos de outras regiões, de outras pessoas, de outras vinícolas, porque você tem de ver o que eu tenho de fazer melhor. Hoje nós temos quase 15 hectares, né? Como tem rótulos aí que a gente faz pouco vinho, né? Não faz assim quantidades. Eu tenho vários rótulos de várias castas, né? Mas sempre um pouco de cada. Digamos, essa safra histórica 2020, que foi uma grande safra, isso aí foi feito 2.000 garrafas de cada um, 2.500, e só isso aí. Terminou, né? Nós queremos que a vinícola cresça, mas você tem de fazer qualidade e não quantidade. Você tem de atender bem o teu cliente e fazer produtos bons. Porque se você não tiver produtos de qualidade, o teu cliente,
ele não vai voltar. A Vinícola Fim já é um sucesso. Tudo que a gente produz, praticamente a gente vende. A gente tem dificuldade até de manter cartas, né, em restaurante, muitas vezes, porque eles querem uma continuidade. E o nosso vinho, realmente, ele é limitado. Ele é um vinho de qualidade e um vinho que a gente faz para poucas pessoas, mas que a gente quer levar para muitos mais no Brasil. E eu tenho um Pinot Noir Rosé, uma experiência desse ano, ficou maravilhoso. Então eu só fiz 900 garrafas. Porque os vinhos brancos, rosé, no meu entender, ele perde muito de sabor, aroma com o tempo, né? Então eu procuro fazer pouco e ter todos os anos novo, né? Os nossos vinhos são vinhos, eu digo sempre, mais puristas, dentro dessa realidade nova. Nós não usamos processo de filtragem. Eu já fiz filtragem no início aqui, acabei vendendo esse filtro, né? Porque eu acho que tira um pouco do aroma e do sabor, né? Aquele frescor, aquele aroma mais, né, acentuado. E as pessoas que vêm aqui, eles querem coisas mais naturais, coisas mais de raiz. Eu sempre fui uma apaixonada pelos vinhos brasileiros por conta dos meus pais, né? Meu pai sempre teve o sonho de ter uma vinícola, de ter esse negócio, resgatar a parte familiar dos avós, dos pais dele, que já eram produtores de vinho. Daí foi nascendo o meu sonho também de seguir a área da gastronomia. Isso aqui é uma vinícola familiar, né? É uma vinícola média hoje, talvez, né? Eu tenho 3 filhos, a Larissa lá em São Paulo, né? E ela tem que ficar lá mesmo. Inclusive, quando a Larissa fez gastronomia, ela fez em Florianópolis, daí ela foi para a Itália, se especializou, veio com muita cabeça boa. E a Larissa é muito empreendedora, né? Comecei a participar de feiras de rua em São Paulo e a Larissa começou ali nessas feiras de rua, né? Falou, mas pai, imagina se eu fizesse uma coisa só de vinho nacional, que não existia na época, né? Tá aí a oportunidade para ti. Eu morei um tempo em Roma, na Itália, e lá eu vi que o vinho italiano, ele andava lado a lado com a gastronomia. Então, quando eu retornei para o Brasil, eu pensei, gente, por que a gente que tem uma gastronomia tão rica no país continental, com vários sabores diferentes, por que a gente não tem harmonização com o nosso vinho? E a melhor harmonização para a comida brasileira é o vinho brasileiro. Então, vendo essa luta um pouco também da família, de querer ter um pouco mais de destaque na parte de vinhos em feiras que a gente participava em São Paulo e outras capitais, eu via que o vinho brasileiro nunca era protagonista. Em vez de ver um problema, eu vi uma oportunidade. Daí começou lá o vinho na Vila Madalena, o primeiro, e foi crescendo, né? Isso é um trabalho de formiguinha que a gente já vem fazendo há 8 anos, a vinícola há muito mais, né? A Vinícola Fim, mas o vinho na Vila há 8 anos. E a gente tem que fazer mais e tem que chegar mais próximo dessas pessoas. Eu acho que o caminho é chegar no público final e fazer ele ser o nosso propagandista, né? Ele pedir para o restaurante. Eu tenho certeza que depois que a gente passa e leva 1000 pessoas por edição ou mais para degustar os vinhos brasileiros, ele vai chegar no restaurante favorito dele e ele não vai mais olhar a carta com o mesmo olhar. Mas os outros filhos, eu tenho o Cristiano, tenho o Márcio, que o Márcio até fez engenharia, né? O Cristiano fez administração e foram ficando e pegaram o gosto pela coisa, né? Sou formado em engenharia mecânica, mas é que como eu me criei nessa atividade de vinho, né? Aí acabei ficando. Eu e o pai sempre trabalhamos junto desde o tempo que nós começamos numa garagem, né? Pode bastante da área de engenharia, né? Mas mudei minha cabeça. Não exerci a profissão, mas me ajudou bastante. É o dia a dia, né? Tu vai trabalhando, né? E aí tu vai pegando amor. Todo mundo trabalha, a esposa trabalha. Tenho mais 4 funcionários, que isso aqui não é fácil cuidar. Cada um tem uma atividade. Eu cansei de ir podar, fazer tudo. Hoje a gente fica mais... A idade vai pegando e fica mais na retaguarda. Então eu viajo, vou nos eventos, eu dou as palestras, aqui os eventos, eu que conduzo os eventos de degustação, essa parte do marketing, da divulgação. Eu escuto muito a pessoa, né, nesses eventos, né? Eu vejo o que o pessoal busca também. Eles estão buscando vinhos de corpo.
procuro fazer também aquilo que o consumidor quer, o mercado. A gente é um povo festivo, né? O brasileiro gosta de festa, gosta de comemorar e o espumante é a bebida das festas, né? Só que a gente está pegando agora um outro produto que é o rosé. Então a gente tem aí uma oportunidade para o vinho tranquilo se tornar o novo queridinho. Então eu acredito que em muito pouco tempo os vinhos tranquilos, brancos, rosés e os vinhos tintos leves vão ser a bola da vez, né? Então a gente sempre está de olho no mercado, buscando essas novas castas. Chegamos a receber 10, 12 mil pessoas por ano aqui, né? Que é um grande número de pessoas. Cada pessoa que chegar no nosso stand, numa feira, nós estamos convidando para passar na vinícola. Nem que seja só para experimentar um vinho, fazer uma degustação, mas é um amigo que você consegue, você arruma, de um cliente se torna teu amigo. As ruínas de São Miguel estarão comemorando 300 anos. Então imagina, isso é um marco para a civilização brasileira, para a população. Pertence a todos os brasileiros a região das Missões, né? É uma região que conta um pouco da nossa história, que eram nossos antepassados, os jesuítas, os índios, toda essa parte super rica que o estrangeiro, de modo geral, ele valoriza. Eu vejo que as crianças estudam isso na escola, mas as pessoas depois acabam perdendo essas informações e não lembram mais dessa região que é tão importante. E trazer justamente essas pessoas para passarem as semanas, passar 3, 4 dias aqui na região, poderem visitar a Vinícola Fim, mas visitarem também as ruínas de São Miguel, a Malgarim, o Dom Carlos e outros produtores aqui da região. A gente tem, com certeza, atividade para encher a agenda dessas pessoas, mas a gente precisa trazer elas até aqui, né? Então precisa ter uma divulgação maior. Não é só um enoturismo. Aqui você vai conseguir fazer o enoturismo, sim, mas você vai conseguir agregar a parte de conhecimento das ruínas e dos 7 povos das Missões e também você vai conseguir provar vários sabores que só tem aqui na região. Cada cliente que vem aqui, não interessa se vai levar uma garrafa, 2 ou 3, uma dúzia ou 2 dúzias, mas nós procuramos fazer sempre uma breve degustação explicando sobre vinhos, sobre o nosso terroir, como é que é o nosso solo, a nossa localização, o que nós fizemos, como é que nós produzimos esse vinho, por que o nosso vinho é diferente de uma região para outra ou de um país para outro. Então nós temos de mostrar sobre isso. Vinho tem que saber harmonizar muito bem. E você tem que gostar de cozinhar para te tomar vinho. Você tem que gostar da cozinha. Você tem que se dedicar pela cozinha. Sempre estudando sobre receitas, fazendo isso, fazendo aquilo. Você tem para ti, à noite, chegar e dizer, bom, eu vou fazer um belo de um prato. Estou aqui hoje na Vinícola Fim, nas Missões. E o que eu vou preparar hoje? Com o cordeiro que ontem estava aqui pelos pastos da propriedade, eu vou preparar um ragu. E esse ragu vai ser servido com a receita original da polenta que vem do Piemonte, na Itália. Nós vamos harmonizar com vinho, seja o meu, seja de outra vinícola, mas você tem de ter essa dedicação em tudo. A família Fim, muito obrigado. Obrigada. Nós te agradecemos. Estou feliz, honrado e emocionado de estar com vocês. Obrigado por isso. Nós também Ficamos gratos por tudo também. Também, somos gratos, gratidão. Isso aqui foi edificado em cima de uma rocha, né? E essa rocha não se abre para coisa pequena, não. E tá as netas aqui, espero que os filhos já estão dando continuidade, espero que as netas também. Sem dúvida a vinícola é vista com bons olhos, não só na nossa grande região, mas a nível de país, né? Eu acho que tem tudo para ser promissor essa região, né? Os vinhedos já existem, o cliente já tem o cliente final. A gente está agora tentando realmente abrir novos clientes, né, em outros lugares do Brasil. E o que precisa é as pessoas abrirem um pouco mais a mente, né? Se deixarem levar pela gastronomia e pelo vinho brasileiro. O brasileiro precisa ver o vinho como parte da sua cultura.
E quando a gente olha como parte da cultura, como é outros alimentos brasileiros já, o queijo, né, os pães, as frutas, a gente muda o consumo. E isso precisa mudar. A gente precisa ver o vinho como um alimento. O meu sonho é ser atriz ou cantora, mas pode ter uma chance de eu herdar isso. Eu acho que eu quero estudar para cozinhar, mas eu também quero trabalhar com vinho. Eu identifico muito essa característica de empreendedorismo na Isadora e na Juju também. Você procura falar com as netas, mostrar para elas um amor pela vinícola. Porque você não é eterno, mas os netos têm de dar continuidade, né? Tá tudo pronto, tudo organizado. É só eles botar a mão na massa como nós começamos, né? Ontem até eu conversei com ela, a Juliana, eu levo nos eventos quando ela está de férias. Eu já levo ela, mostro o negócio, os eventos, onde que ela pode ir, de como fazer os negócios, como mostrar o vinho, né? Então esse amor eu vou passar para ela. E ontem até eu falei, Juliana, tudo isso aqui, amanhã depois vai ser de você e da Isadora, né? E eu vou te ensinar a cuidar disso aqui tudo, né? E acho que tu deve fazer enologia, porque isso aqui está tudo pronto, né? Ela disse, não vou, eu vou fazer enologia, eu vou estudar, vamos ensinar. E o amor você pega quando criança, né? Como eu peguei do meu avô. Eu acho que as meninas, se elas quiserem dar continuidade, vai dar muito certo, porque é no sangue delas. Então a gente pensa nas meninas, né? Que isso aí seria uma maravilha, né? Eu sei todos os pés que eu tenho aqui, porque eu dou as minhas caminhadas todo dia, eu sei onde está aquele pezinho ali de uva, o que ela precisa. Faz parte, a natureza tem uma energia, né? Então tu te apega a isso aí. E tu vê aquilo ali crescer, dar aqueles cachos bonitos, o cuidado que tem que ter, isso não tem preço. Também com aquela vontade de fazer a coisa cada vez melhor, aquele entusiasmo, né? Então isso, o vinho vai ser perfeito, né? E o que eu percebo é que cada vez o preconceito diminui mais, né? Que as pessoas querem conhecer mais os vinhos brasileiros. Elas não precisam estar num ambiente refinado, nem num restaurante para tomar o seu vinho favorito. Você pode tomar o seu vinho na praça, num parquinho, na praia, em qualquer lugar e degustar o teu vinho. Não precisa de um momento ideal, de uma taça ideal. Ele é dedicado em tudo que faz. Tudo. Nós dois só se entendemos pelo olhar. Quando você está 42 anos casado, você tem que saber, né? Fazer vinho não é difícil de fazer. Agora, botar toda essa energia boa, né, em cima, faz um diferencial também. Esse paraíso aqui, né? E eu brinco com as pessoas que é o melhor lugar do mundo, né?